Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Theo e neste vídeo estarei começando a falar sobre polígonos. Para não ficar muito longo o vídeo, estarei fragmentando em outros vídeos. Essa será só a primeira parte, caracterizando, mostrando os elementos, né, a cada parte de um polígono. Espero que gostem, já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e ative as notificações para não perder nenhuma novidade desse canal. Vamos Então, lá? sobre polígonos, falaremos um pouco sobre a definição, que vem da palavra grega, do grego polygon, que significa muitos ângulos. Os polígonos podem ser simples ou convexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Quando existe interseção entre dois lados não consecutivos, o polígono é chamado convexo. Então vamos através de figuras para visualizar melhor essa definição. Então, polígono simples, né, o encontro dos segmentos é apenas nas extremidades. No polígono convexo, o encontro vai em outros pontos do segmento. Então, os segmentos se cruzam em outros pontos além da extremidade. Por isso que é chamado de polígonos convexos. Polígono convexo e côncavo. A junção das retas que formam os lados de um polígono com o seu interior é chamada de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertence à região poligonal. Então, se eu traçar dois pontos e traçar o segmento de encontro desses dois pontos, ela vai permanecer dentro do polígono. Agora, o côncavo não. Eu posso unir dois pontos que esse segmento estaria fora do polígono. Então, convexo, o segmento mantém-se dentro do polígono e no côncavo o segmento passa por fora do polígono. Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes, ou seja, possui a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equilângulo. Então, os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes. Então, tem que acontecer as duas coisas: lados de mesma medida e os ângulos de mesma medida. Então, ou seja, são os mesmos ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular, pois possui todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida. Possui o valor, né, a medida do ângulo seria de 90 graus. Os quatro ângulos do quadrado medem 90 graus. Alguns polígonos regulares, né, e os polígonos que não são regulares. Aqui, o losango é um polígono que possui os lados de mesma medida. Então ele é chamado de polígono equilátero. Só que os ângulos não possuem a mesma medida. Esses ângulos aqui têm a mesma medida, mas esses aqui são medidas diferentes desses outros dois. Então por isso que não é equiângulo, portanto não é regular. O retângulo, ele possui ângulos de mesma medida, mas os lados não são de mesma medida. Então por isso que eles não podem, os retângulos não podem ser chamados de polígonos regulares, pois ele é apenas equiângulo. O quadrado, como eu já tinha falado, ele é equilátero, possui lados de mesma medida, e os ângulos também são de mesma medida, então são equiângulos. Então, por isso que é um polígono regular, pois possui lados e ângulos congruentes. Agora, os elementos do polígono. O vértice é o ponto de encontro dos segmentos.
Então, corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Os lados são os próprios segmentos de reta. Corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Ângulos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Aí na hora que aparecer uma figura, eu mostrarei aonde é o ângulo interno e onde é o ângulo externo. Como o próprio nome diz, ângulo interno vai estar dentro da figura e ângulo externo estará fora da figura. Diagonal. Corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Então tem que tomar cuidado. Lado une dois vértices consecutivos. Diagonal une dois vértices que não são consecutivos. Então é o segmento que vai estar internamente ao polígono. Estará na parte de dentro do polígono. Esse é um polígono, né, os elementos de um polígono. Ângulo interno está na parte de dentro do polígono, onde ângulo externo ao prolongamento do lado aqui, ó, estaria do lado externo do polígono. O lado é o segmento que une dois vértices consecutivos, aqui um vértice e outro vértice. Diagonal não une dois vértices consecutivos. Não são consecutivos esses vértices. E está na parte interna do polígono. E o vértice é o ponto de encontro entre dois segmentos ou dois lados, né? Nomenclatura dos polígonos. O nome depende da quantidade de lados. Ou seja, dependendo do número de lados presentes, os polígonos são classificados em 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5, pentágono e assim por diante. O prefixo vai estar correspondendo ao número de lados. Por exemplo, 10 decágono, 20 icoságono. E existe outras nomenclaturas, né, de outros polígonos com maior quantidade de lados. Exemplo 1. Determina o nome do polígono a seguir. Aí a gente tem que verificar a quantidade de lados que tem esse polígono. Só basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Se esses são 7 lados, ele é um polígono chamado heptágono. Hep vem de 7. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade desse canal. E até o próximo vídeo.